Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Esse é o momento que nós vamos ouvir a voz de Deus. Assim entendemos por meio da fé. Deste modo, eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versos 28 e 29. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versos 28 e 29. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso para as vossas almas. O descanso existencial na perspectiva de Jesus. O descanso existencial na perspectiva de Jesus. Ou como alguém pode encontrar descanso, existencialmente falando, na existência. Deus amado, nós desejamos tão somente ouvir Tua voz. Tu sabes o quanto necessitamos ouvir-te, escutar-te. Assim sendo, pedimos que Tu venhas, em o nome de Jesus, falar conosco. Usa a minha vida, a minha boca, a minha mente, para que palavras de vida sejam propaladas a partir de então. E que teus servos e tuas servas que aqui estão sejam edificadas por meio desta palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. O descanso existencial na perspectiva de Jesus. Esse é o nosso tema. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que existe entre as pessoas, desde que o mundo é mundo a partir da queda de Adão, uma busca incansável, resiliente, insistente pelo descanso existencial. Desde a antiguidade, o ser humano se percebe como um ser cansado e inquieto. Agostinho de Hipona expressa essa verdade ao dizer: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Em outras palavras, se não há repouso de coração em Deus, há cansaço ontológico de ser e, portanto, existencial. O convite de Jesus em Mateus 11, versos 28 e 29, não é apenas para um descanso físico, mas para um descanso existencial, um alívio para a alma que transcende a compreensão comum. Este convite de Jesus não tem a ver com algo capaz de proporcionar somente descanso físico, mas um descanso que tem a ver com o ser, com a alma. É um descanso que envolve a pessoa integralmente. Se olharmos para a filosofia, veremos que pensadores como Heidegger descrevem o homem como um ser angustiado, sempre confrontado com sua finitude e a incerteza do futuro. Outro pensador também alemão, Nietzsche, vai trabalhar
com a ideia do cansaço, em função dos fardos impostos pelos sistemas, precisamente religiosos. Aqui neste texto, considerando isto, Jesus convida a todos que necessitam desse descanso que transcende a realidade física, que tem a ver, portanto, precisamente com o ser, com a alma, a repousarem o coração nele mesmo, isto é, em Jesus. Assim, o descanso existencial na perspectiva de Jesus, em primeiro lugar, prestem atenção, tem a ver com tirar o peso da vida sem um propósito verdadeiro. Tem a ver com tirar o peso da vida sem um propósito verdadeiro. É o que significa este convite, principalmente de Jesus. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. O termo cansado usado aqui não tem a ver somente com cansaço físico, com exaustão física, mas com um cansaço também espiritual e emocional, o peso da vida sem um propósito verdadeiro. Então, quando Jesus diz, fazendo um convite: vinde a mim, todos que estáis cansados, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, Jesus está dizendo: vocês estão cansados porque vocês não encontraram ainda o que vocês devem fazer na vida. O cansaço tem a ver com a vida sem um propósito genuíno e verdadeiro. Jesus está dizendo: vocês desejam viver descansados, vocês desejam romper com o cansaço que abate o ser de vocês, vocês precisam encontrar um propósito verdadeiro para a vida de vocês. Jesus está oferecendo algo que vai além das respostas filosóficas. Jesus está oferecendo algo que vai além das estratégias sociais. Jesus está oferecendo algo que vai além dos recursos da psicologia, da psicanálise e da psiquiatria. Jesus está oferecendo, portanto, algo que ninguém pode encontrar aqui, porque tem a ver com o relacionamento do homem com Deus. Por isso que tem a ver com a realidade que transcende o físico, que transcende o palpável, o visível, o pegável, o tateável. Vida cansada, em outras palavras, é vida que não está aos pés da cruz de Jesus. Vida cansada, portanto, é vida que não vive tendo Deus como centro da vida. Vida cansada, portanto, é vida que vive sem o entendimento de que se deve viver unicamente para a glória de Deus. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, porque eu posso dar sentido, razão, propósito à vida de vocês. Eu posso fazer com que vocês venham entender a verdadeira razão da vida, na vida. Eu posso fazer com que vocês venham entender qual é o propósito de ser, de existir, na existência, na vida. Há cansaço existencial, portanto, físico, psicológico, emocional, porque não há entendimento ainda do porquê existe na vida. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos.
A palavra usada aqui, oprimidos, indica um fardo imposto externamente. O contexto histórico revela que Jesus estava se referindo ao peso do legalismo religioso dos fariseus. Em outras palavras, Jesus está também dizendo que se render a sistemas religiosos, a ritos religiosos, a cerimônias religiosas, não, indiscutivelmente, é o caminho para se ter alívio na alma. Não está na religiosidade, não está nos dogmas, não está nas cerimônias religiosas, não está nos recursos religiosos, não está nas estratégias religiosas, não está nos discursos religiosos destituídos do verdadeiro sentido da vida, que é Deus na vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sou o único capaz de proporcionar sentido à existência de quem quer que seja na vida. Viver cansado e oprimido, em outras palavras, é viver debaixo de julgos religiosos, legalistas, destituídos da razão precípua da existência, que é viver para a glória de Deus. Vocês sabem que existem muitos sistemas religiosos que não estão preocupados em enaltecer a pessoa de Jesus. Mas o que entende ser o correto religiosamente. Jesus, então, com isto, está descalçando, desbancando a mentalidade predominante dos fariseus, que permeava a consciência dos judeus comuns da época, com o intuito de dizer: eu sou o caminho, o sentido da existência, a razão da existência. Se você, se eu, se nós desejamos viver nesta vida, considerando que nesta vida nós passamos por momentos difíceis, sem perdermos esta paz, ou esse descanso, nós precisamos nos apegar unicamente a Jesus Cristo de Nazaré. Cristo, ao nos chamar, nos convida a abandonar o peso do desempenho e da aprovação externa para encontrar um descanso fundamentado na graça. Existem inúmeras implicações ou respostas, ou entendimentos para essa afirmação de Jesus. Porque viver cansado na existência tem a ver com uma série de coisas relacionadas ao que quem está cansado se apega, que não é capaz de proporcionar descanso. Não são as coisas, não são os bens, não são as religiões destituídas do compromisso com a palavra de Deus, mas Jesus. Jesus é quem pode aliviar a alma cansada dos cansados, a alma destituída do entendimento do porquê ela existe, do para quem ela existe, da razão da sua própria existência, da razão do seu existir. As pessoas vivem cansadas, sobrecarregadas, oprimidas, fundadas em remédios, tarja preta, em função das circunstâncias que geram dor na vida, porque elas não entenderam ainda, em muitos casos, porque elas existem e para que elas existem.
Eu não estou dizendo aqui que quem entende que Jesus é a razão da existência não pode, em algum momento, passar emocionalmente ou psicologicamente por alguma dificuldade. Não é isso. Eu estou dizendo que majoritariamente ou mormente se sucumbe, considerando as dificuldades que passam a permear, porque não tem esse entendimento como fundamental, como algo que motiva, que alimenta, que energiza, que impulsiona. O descanso existencial, portanto, na perspectiva de Jesus, tem a ver com entender que precisa saber que o verdadeiro propósito da vida é viver para a glória de Deus, e não para si mesmo ou para si mesma, e não em função das coisas que tem a ver com esse mundo, mas para a glória de Deus, com o propósito de exaltar a Deus. Por isso Jesus está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados, todos que estão vivendo nessa vida sem uma direção, sem um norte, sem um sul, que estão perdidos e estão por causa disso cansados, porque tem a ver com a questão ontológica e portanto existencial, porque eu vou aliviar, porque em mim vocês vão encontrar sentido, razão. Por que eu existo? Porque Jesus é a razão da minha existência. Daí a razão de Jesus dizer: vinde a mim todos vocês que estão cansados. Jesus não está dizendo que as dificuldades vão deixar de existir, que quem está nele não vai mais correr o risco de passar por alguma dificuldade, seja em função de uma enfermidade, seja em função de uma crise financeira. Não é isso. Ele está dizendo: eu vou dar razão à existência de vocês, eu vou colocar sentido. Então vocês estando em mim, mesmo passando por tudo isso, vocês não vão ser afetados, porque vocês entenderam qual é a razão da existência: eu. Em segundo lugar, o descanso existencial na perspectiva de Jesus tem a ver com a paz que preenche o vazio do ser. Tem a ver com a paz que preenche o vazio do ser. Por isso que na sequência Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O conceito de descanso na visão de Jesus não se limita a um alívio momentâneo, mas implica em um realinhamento com Deus. Automaticamente, quando a pessoa vai até Jesus e passa a estar em Jesus, ela passa a entender qual é o propósito da existência dela, e o vazio existencial que a perturbava é extirpado. A angústia existencial que a perturbava é extirpada. Uma paz indizível, inexplicável, passa a envolver esta pessoa. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você. O descanso existencial na perspectiva de Jesus tem a ver com a paz que preenche o vazio do ser. Eu vos aliviarei. Volto a ressaltar: Jesus não está dizendo: vocês vão viver aliviados porque vocês estão em mim, porque por estarem em mim vocês vão ter tudo na vida materialmente. Não. Ele está dizendo: vocês vão viver aliviados porque vocês estarão em Deus, e Deus é o que falta na existência de cada um que passou a viver sem Deus em Adão. O buraco, já disse alguém, que existe na alma dos que não estão em Jesus é do tamanho de Deus. Só Deus preenche. Quando Deus chega em Jesus, muda. As coisas mudam. As pessoas passam a ter sentido, razão, para se viver na vida. É mais fácil lidar tendo esta consciência com os dilemas da existência, com os paradoxos existenciais. É mais fácil. Porque Deus, Ele vem em Cristo e preenche. Ele vem e preenche. Sabem por quê, meus irmãos?
Alguém sem nada vive desesperado, como alguém com tudo vive desesperado? Porque falta Jesus. Porque falta compromisso com Deus de fato, de verdade. Falta esse entendimento de que a vida é para ser vivida para a glória de Deus. Falta o entendimento de que na vida se vive unicamente para enaltecer a Deus, para fazer a vontade de Deus. O norte existencial capaz de dizimar a dor existencial chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Muito cansaço emocional, psicológico, pouco apego a Jesus, pouco rendimento a Jesus, pouco entendimento do que é o Evangelho, pouco entendimento da razão de existir na vida. Eu confesso a vocês que o que me faz passar pelas dificuldades, esse entendimento que eu tenho. Eu sou balançado, muitas vezes, mas esse entendimento firma os meus pés em um campo que nada, absolutamente nada, pode me arrancar. Este é o entendimento, existo para Deus. E nada, absolutamente nada nesta vida é importante, considerando a importância do Evangelho. Ou seja, eu não ponho nada, absolutamente nada, acima do que Deus representa, do que Deus é, e do que eu vou viver com Deus por toda a eternidade. Jesus aqui, volto a ressaltar, ele está dizendo em outras palavras, sinteticamente falando, vocês desejam viver na vida com a alma apaziguada, considerando que a vida é cheia de dificuldades, vocês precisam entender qual é a razão da vida de vocês. Onde vocês devem estar? Qual deve ser a prioridade, existencialmente falando, de vocês? Isso muda tudo. Quando nós passamos a entender que o alívio está nesse relacionamento com Jesus, nada, absolutamente nada, vai nos fazer viver de maneira permanente e constante em quartos depressivos, escuros, nebulosos, emocionalmente falando e psicologicamente falando. Pode-se ficar? Pode. Mas permanecer? Não. Porque isso tem a ver com o entendimento que permeia a alma. Eu sei que há casos relacionados a questões químicas. Isso precisa de tratamentos mais específicos. Mas normalmente, o que acontece está relacionado quando alguém passa a viver trancafiado em um quarto depressivo. É o apego a alguma coisa relacionada a essa vida. E aí quando se perde, bate o desespero, bate a angústia. Então Jesus não está trabalhando com o que se pode ter na vida materialmente. Ele está trabalhando com o entendimento que se passa a ter a partir do encontro que se tem com Ele. É perspectiva, é visão, é entendimento. É porque eu existo e para que eu existo. Não é isenção ou neutralidade na vida com relação às tempestades ou às dificuldades que abatem a todos na vida. É entendimento, é visão, é perspectiva, é o olhar para a existência com o olhar do Evangelho, entendendo que o Evangelho me pede para viver na vida unicamente para a glória de Deus. O descanso existencial na perspectiva de Jesus, em terceiro e último lugar, tem a ver com uma submissão que liberta. É o significado da expressão: tomai sobre vós o meu jugo.
Jesus está dizendo: vinde a mim, todos vocês que estão vivendo sem um verdadeiro propósito na vida, que eu vou proporcionar, por conseguinte, alívio na alma de vocês, porque vocês vão passar a ter um entendimento com relação à vida de vocês, ou para quê, ou por que vocês existem na vida. E aí vocês vão viver submetidos a uma verdade que liberta. Porque ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo. Aqui Jesus apresenta um conceito paradoxal. O verdadeiro descanso vem ao assumirmos um novo fardo, o que é o jugo de Cristo. Na cultura judaica, o jugo era um símbolo da lei e do discipulado. Jesus está dizendo que o verdadeiro descanso não é a ausência de compromisso, mas um novo tipo de submissão, uma submissão que liberta. É assumir a responsabilidade de viver para a glória de Deus e, por conseguinte, obedecendo, portanto, a palavra de Deus. É um jugo que liberta, é um fardo que não pesa, é um peso que não pesa, é uma submissão que não edifica angústias. Jesus está dizendo: o jugo que vocês estão sendo submetidos pesa. O jugo da religiosidade farisaica, porque não tem a ver com o real sentido da vida que Deus tem para cada um de vocês. Esse jugo aí pesa. Viver submetido a regrinhas de determinadas religiões, destituídas de mim, pesa. É um fardo. Fazer o que uma religião pede para fazer, sem estar em Jesus, em nome de Deus, pesa. É enfadonho, é cansativo, é repetitivo. Por isso que quem não está em Jesus vive em muitas igrejas, fazendo as coisas em nome de Deus, sem vontade. Se torna pesado, se torna um fardo. Viver para a glória de Deus só é fardo para quem não está em Jesus. Viver submetido à palavra de Deus só é fardo para quem não está em Jesus, porque quem está em Jesus vive tudo isso como se fosse uma pena, algo muito leve, porque há prazer, há satisfação em fazer aquilo que Deus pede, porque se entendeu que a razão da existência é viver obedecendo a Deus para a glória de Deus. Jesus aqui diz algo extremamente significativo, que evidencia quem está ou não em Jesus. Porque quem está em Jesus vai ter prazer, satisfação de viver tudo aquilo que tem a ver com o Evangelho. Não vai pesar, não vai se tornar um fardo, não vai ser algo que vai fazer com que a pessoa venha viver com angústia, com peso. Eu vou participar do culto dominical, mas vou porque não tem mais nada para fazer. Eu vou evangelizar porque meu pastor, porque a minha liderança pediu. Eu dou o dízimo porque eu tenho que dar, porque na IPB tem lá o envelope. E eu não posso ser visto ou vista como alguém que não dizima. Tudo isso se torna pesado se não há o entendimento de que se deve viver para a glória de Deus em Jesus. Tudo que alguém faz como membro de uma igreja evangélica, dentro de uma igreja evangélica, que passa a cansar porque não houve ainda um encontro com Jesus, não foi até Jesus ainda, não ouviu este convite e foi convencido por meio do Espírito Santo para estar em Jesus. E porque Jesus diz: o meu jugo é leve, ele que está dizendo, não sou eu. A vida comigo é leve, não é pesada. Viver o que eu peço, matar você por causa do Evangelho, negar você mesmo, ou você mesmo por causa do Evangelho, obedecer a Deus, ofertar, dizimar,
cantar, participar. Não vai ser peso. Porque você já entendeu, você não vai olhar para o pastor, você não vai olhar se o pastor tem algo ou se não tem, se a igreja está bonita ou se não está, você não está preocupado com essas coisas. Obviamente que isso tem que ser pesado e considerado, mas você vai fazer tudo com relação ao que você pode fazer, considerando o seu serviço, porque você entendeu que você tem que viver para a glória de Deus. Isso não vai ser pesado, vai ser leve. Sabe por que pesado? Porque talvez ainda o encontro com Jesus ou com o Evangelho não aconteceu. Por isso que pesa. Porque Jesus está dizendo: quem vem até mim tem a alma aliviada, toma o meu jugo, e o meu jugo é leve. É leve porque você entendeu a razão de ser na existência. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus destaca aqui duas virtudes fundamentais. Isto é automático. Mansidão, uma força sob controle. Humildade, ausência de orgulho e reconhecimento, portanto, de que se depende unicamente de Deus na vida, e se entrega e se joga em Deus. O descanso existencial na perspectiva de Jesus, em síntese, tem a ver com o entendimento que passa a envolver alguém que encontrou com Jesus, de que se deve viver na vida para a glória de Deus. Não é ausência de dificuldades, não é ausência de problemas, não é isenção das dificuldades que permeiam a vida de todos, mas o entendimento de que nada é mais importante que Jesus, e portanto passa a estar em Jesus, e vive os momentos difíceis, certos de que o que mais importa é agradar a Deus do que aos homens. Eu concluo dizendo que o convite de Cristo não é apenas para um momento de alívio, mas para uma nova forma de viver. Se você está cansado e sobrecarregado, reconheça a sua necessidade de Cristo. Reconheça a sua necessidade de Cristo. Não tem a ver, portanto, volto a ressaltar, com as dificuldades que você está passando, com os momentos difíceis, mas com a falta de entendimento relacionada a você no Evangelho. Quem é você no Evangelho? Quem é Cristo para você? E por que você tem que viver em função de Cristo nesta vida? Troque o peso do mundo pelo jugo de Jesus. Sua vida está difícil? Em nome de Jesus, coloque sua vida aos pés de Jesus. Porque ele está dizendo aqui que o jugo dele é leve. Aprenda com Jesus a ter uma vida de mansidão e humildade. Nós devemos aprender com Jesus. Experimente um descanso que transcende as circunstâncias, que está além disto, que eu e que você, que nós podemos ver, que nós podemos tocar. Davi, em muitos momentos difíceis, compôs salmos. Muitos salmos de Davi foram compostos no deserto de Judá, no deserto. A alegria de Davi, mesmo vivendo momentos difíceis, se dava porque a consciência de Davi, com relação ao que de fato importa, tinha a ver com estar com Deus. Intimidade com Deus, vida com Deus. Vinde a mim e encontrareis descanso para as vossas almas. Que possamos, em o nome de Jesus, entender que a razão da nossa existência, o propósito da minha existência, da sua existência, tem a ver com vivermos unicamente para a glória de Deus. O que importa
é que Cristo cresça, eu e você, que nós venhamos a diminuir. Tudo aquilo que vier a acontecer em nossa vida, não pode fazer com que nós venhamos a nos perder. Viva uma vida submissa ao Evangelho, com prazer, com satisfação. Faça as coisas em prol do reino de Deus, com satisfação, com prazer, com alegria. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos capacitar em nome de Jesus. Deus amado, Deus santo, Tu és a razão da nossa existência. Sem o Senhor não dá. Existir sem Jesus é difícil, porque é em Jesus que o alívio que a nossa alma precisa, encontramos. Permita, Deus, que cada um de nós, em nome de Jesus, venhamos a viver passando pelas dificuldades, centrados no Evangelho, certos de que o mais importante é glorificarmos ao Senhor, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém, amém.